De volta ao Redação Novo Tempo. Desde a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, o Brasil já conseguiu reduzir a evasão escolar em 64%, passando de 19% para 7% em 25 anos. Em São Paulo, onde o índice é ainda menor, de apenas 2%, um novo projeto promete reduzir esse número ainda mais. Cerca de 30 escolas já implementaram o programa, onde uma equipe entra em contato com os pais de alunos que já ultrapassaram 10% das faltas. O projeto, apesar de ainda estar no início, já conseguiu trazer metade dos alunos de volta às aulas. Aí sim, hein? Aí sim. E é o seguinte, você vê que o projeto não entra em contato com a criança, o projeto entra em contato com os pais. É óbvio. Com os pais. É o que o Hélio falou, né? Um detalhe diferente. A criança que vai à escola, que tem ali, às vezes, bons exemplos, às vezes não, mas às vezes tem. Os professores podem ser um bom exemplo ali. Já muda a realidade daquela pessoa, né? E os Nossa, pais eu já vi pais que têm... aprovaram essa ideia de receberem ligação da escola e falaram, ó, seu filho está faltando muito. E fica no pé da criança. Eu já Agora, vi... será que é porque o pai não sabe que a criança está fora? Desculpa, Suzane. Vou tentar a terceira vez. Será que o pai não sabe que a criança está fora da escola? Ou a escola ligar e ele fala, opa, acho que talvez isso seja sério. Eu acho que Não, o às pai vezes nem sabe, sabia? lembra que a gente discutiu no ano passado uma pesquisa que mostrou que, sei lá, 8 em cada 10 pais não sabem se o filho vai na escola ou não. Eu já vi pais, assim, de famílias estruturadas que têm preguiça de ir em reuniões de escola, que têm preguiça de fazer a tarefa de casa com o filho. Aí eu fico pensando, poxa, se não é esse pai para incentivar esse filho, da onde que ele vai tirar a motivação para estudar? E aí volta uma frase que o Hélio já falou algumas vezes aqui no Redação, eu acho muito legal. Ele fala assim, ninguém é obrigado a ter filho, você não é obrigado a ter filho. Só que se você quer ter filho, seja um pai, seja uma mãe, de verdade, entendeu? Tem a responsabilidade, Porque né? senão você coloca uma criança no mundo e aí você presta um desserviço, porque você aumenta os índices de criminalidade, você cria um problema para a sociedade, entendeu? Ao invés de ter na sua mão a possibilidade de criar alguém que pode fazer a diferença para o bem, né? Então eu acho que nesse caso aqui, dessa estratégia aqui do governo do estado de São Paulo, né, de ligar eles chamam aqui de caçadores de alunos, eu acho, alguma coisa assim, Caçadores de fujões. Caçadores de fujões e tal. Caçadores de E aí, faltões. Caçadores de faltões. Eu acho que, de certa forma, os pais, primeiro, eles começam a ter uma noção que o filho não está indo na escola, porque, como a gente falou, boa parte deles nem sabe, baseado nessa pesquisa do passado que a gente falou, que 8 em cada 10 pais nem sabe se o filho está indo na escola ou não. Então, primeiro, ele descobre, opa, meu filho não está indo na escola, nem sabia. Mas não sabia exatamente porque nem se preocupa. E segundo, rola um constrangimento, não tem? Imagina. Tipo, ó, a gente está ligando para o senhor porque é o seguinte, eu não sei se o senhor sabe, mas o seu filho não está vindo na escola. Então, assim, puxa, se você não sabe o que está acontecendo com o seu filho, eu estou lembrando para você, entendeu? Aí o rapaz pensa, tem alguns que não estão nem aí mesmo, mas pelo menos 50% deles aqui tentam fazer alguma coisa e falam, olha, então tá bom, deixa eu falar pro meu filho, vai pra escola, moleque, entendeu? E legal que tá dando resultado, né? Eles conseguiram colocar aí mais de 50% desses faltantes de volta na escola. E isso vai trazer um resultado, como a gente estava conversando no bloco passado, de como a educação pode ser um fator importante para que a gente tenha uma situação na nossa sociedade um pouco melhor. Que a gente estava falando no bloco passado sobre os menores infratores. Agora, o que mais pode acontecer? Como essa educação pode ser ampliada e pode fazer diferença? Como é que a gente pode incentivar que essas crianças estejam na escola e isso faça diferença? Eu acho que teria que trabalhar com a motivação dos pais. As escolas poderiam começar a promover isso diretamente para eles, porque se a gente viu que começou a melhorar eles ligando para os pais, o que a gente pressupõe? De que se esse pai estivesse acompanhando, esse garoto ou essa garota não teria fugido da escola. Primeiro, ele acha que ele nem olha o caderninho da tarefa, né? Porque tem um caderninho, não tem? Que a professora passa tarefa para casa e recadinhos. Eu vejo algumas amigas mães que tem que estar lá assim, ó, dessa grossura o caderno de recado. Primeiro que esse aluno nem olha. Eu lembro que quando eu estudava, olha só como é diferente assim essa questão de criação. Muitas marcações em vermelho. Não assim, tinha. Você não tinha, na minha época não tinha esse negócio, né? Não tinha.
Mas, como eu sou muito comunicativa, assim, né? Então eu gostava de conversar na sala de aula. Posso imaginar, gente. As minhas reclamações eram assim, conversava Exatamente. demais também. Eu tirava ótimas notas, fazia minhas tarefas, não tinha nada, não aprontava confusão, mas eu ficava conversando de trelelê, assim, né, com um colega. E eu lembro da professora mandar um recadinho por mim para eu entregar para os meus pais. E eu entreguei. Olha só, né, a sinceridade. Eu poderia não ter entregado, certo? Poderia ter jogado fora no meio do caminho. Meus pais não iam saber que eu estava cheio de conversa. Então, eu acho que a educação, ela dos pais, né? Ela é extremamente importante, muito mais do que a do professor. Mas acho que a pergunta do Wagner era focado na criança, né? Como fazer o incentivo para essa criança dentro da escola. Mas antes de a escola responder também ser mais atrativa, né? Às vezes tem atividades que possam atrair a criança mais vezes. Esportivas, inclusive. Eles gostam disso. Então, leva para a escola num domingo para jogar bola, para jogar vôlei, futebol. Já vai criando aquela cultura de eu quero ir para a escola, tem um negócio lá é legal lá. A situação dos professores é uma situação complicada também, né? Porque eles enfrentam ali uma sala de aula com, sei lá, 40 alunos, né? Numa escola pública, por exemplo, 40 alunos ali e cada um é um universo, cada um tem uma necessidade. A gente fala, olha, o professor tem que olhar para o aluno e ver de uma forma individual a necessidade de cada um. Agora, como é que o cara faz isso também? E pegando essa ponte aqui, o que a escola pode fazer de melhor e como a família pode colaborar, eu acho que tem algumas questões assim. Tem muita criança que chega lá e ela não está nem alimentada para poder aprender. Tem muita criança que chega na escola e ela vive uma crise familiar tão forte, vê pai brigando com mãe, vê os pais ali com própria violência física, ela sofre violência física também. Qual é o espaço cognitivo que tem na cabeça dela? O que ela tem ali para dar vazão à aprendizagem? É muito complexo. Então, a escola realmente deveria pensar em algumas estratégias para conseguir fazer um trabalho forte de inclusão, para que todos eles se sentissem muito bem na escola e não só cumprindo uma obrigação, né? E tem um outro lance também, né? Por exemplo, você pega... Isso eu acho que é normal de criança, de adolescente, mas boa parte dos alunos, e principalmente dentro do ensino público isso também acontece, eles não estão a fim de estar na escola, né? Você pega, mesmo na escola particular, que o pai está lá pagando para o filho estar lá e tal, às vezes a criança não está a fim de estudar. E ela só estuda, porque o que eu estou querendo pegar é outra parte. Não basta estar presente dentro da escola. Você pode estar fisicamente presente e não estar nem aí, claro, não fazer a mínima diferença, entendeu? Como você faz para que, ao estar presente, isso signifique também a oportunidade ou o crescimento intelectual, etc. Porque, às vezes, a criança pode estar lá e não está aprendendo nada. E é aí que vem a parte também da comunicação. A Suzane falou do caderninho aqui, que parece uma coisa simples, mas de que adianta, sei lá, o professor manda um aviso para casa e o pai nem se interessa por saber isso. Porque aí você para pensar, se é difícil o pai saber que a criança está na escola, imagina para fazer uma pergunta simples do... Como é que foi na escola hoje? O que você aprendeu? Tem algum recado? E sobre esse negócio de estar fisicamente, eu acho que acontece uma coisa muito do passado, que é ter o diploma. Então, eu tenho lá o diploma do 3º colegial e pronto. Não é a sociedade que pensa no conhecimento que foi adquirido. É que eu estou falando da sociedade do passado. Né? A sociedade hoje pensa assim, as pessoas, né, mais ali, o conhecimento que eu vou adquirir para me preparar para a vida. Pouca gente pensa isso. E aí, só essa questão de ter o diplominha do colegial, o que acontece? Daqui a pouco ele vai falar do ginásio. A gente tem hoje aquele processo que eu esqueci o nome na escola pública, que é a aprovação, simples aprovação, né? Não reprova mais. Não reprova mais. Como chama isso? Eu esqueci. Mas deixa Enfim. pra lá. Acho que é aprovação universal, um negócio assim. Alguma coisa assim. Então, a pessoa tem menos ainda essa história de não só o corpo presente, mas a mente presente ali. Porque, de qualquer forma, ela vai estar ali, ela vai passar. Ela vai passar. Você tinha tocado num ponto interessante, 2, eu achei. A questão da alimentação, que às vezes a criança nem está alimentada para aprender. E muitas das crianças vão para a escola apenas porque tem refeição, porque tem a merenda escolar. Exatamente. Muitas vezes a pessoa vai ter a comida somente ali na escola. E a questão dos professores, né? O salário dos professores hoje é bem complicado. Eles não se sentem motivados a ensinar. Claro que isso não deve ser a motivação única, né, do professor, mas o amor à profissão, sim. Mas você falou, essa questão é muito importante. O professor tem que estar ali, mas
ele não tem mais autoridade como ele tinha antigamente. Antigamente era um respeito aos professores. O professor entrava na sala, as crianças levantavam, era aquela coisa assim, era a autoridade. Hoje não. Hoje o professor apanha do aluno. E não pode fazer foram nada. poucas as vezes que a gente falou disso no Redação no ano passado, em 2015, porque foram muitas e muitas vezes que a gente teve histórias de... Não era nem adolescente, teve adolescente que saiu na mão lá com a professora rolando lá no chão, mas teve outros de crianças, aquele menino lá da bibliotecária, lembra? Que dava tapas na bibliotecária, aquele outro pequenininho que derrubava tudo. Então, realmente, e não tem limites para a idade. Vocês já tiveram a chance de ir numa escola pública, assim, umas 2 horas da tarde, debaixo de um calor de 30 e tantos graus? Eu já tive a oportunidade de passar alguns anos numa escola pública. Estudei a vida inteira na escola pública. Não, eu estudei. Ah, tá. Não, na minha época eu não sei, era mais tranquilo, eu acho. Será que hoje Gente, é um negócio assim, as crianças gritando, você pensa, eu não aguentaria. É que a gente era uma aí delas. A gritaria, se você chega na hora do intervalo, é normal. Estão gritando porque estão brincando. Né? Criança O problema é na barulhento. sala de aula. Gente, temos que ir para o intervalo. Logo depois, uma pesquisa mostra que Jesus não passa de um mito para 40% dos ingleses. A gente discute sobre isso daqui a pouquinho. O Redação Novo Tempo volta já.